A palavra de Deus em João 15 revela uma fala muito forte de Jesus, muito profunda, na qual ele diz: "Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, ele poda para que produza mais fruto ainda. Mas aquele que está em mim e não produz nada, ele corta e lança no fogo." Um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo diz que aqueles que foram incrédulos, que se fecharam à palavra da salvação oferecida por Jesus no tempo da sua primeira vinda a essa terra, Deus os cortou da videira para que nós pudéssemos ser enxertados. E essa palavra enxertado, ela é muito interessante, esse conceito. Eu conheço isso de perto porque o meu pai já fez, eu sei como funciona, como é feito esse procedimento. Lendo a respeito disso, eu descobri uma história muito interessante que aconteceu lá pelos idos do século XIX. Houve um grupo de enólogos, especialistas em vinho da Europa, que viajaram para os Estados Unidos e levaram para a Europa mudas da uva americana para a Europa e plantaram ela na Europa, em solo europeu. O problema é que a vitis vinífera europeia começou a morrer. A uva, nas suas mais diversas variedades, sejam as verdes ou as roxas, por conta de um pulgão que havia nas raízes dessa uva americana. Então, quando eles plantaram isso na Europa, o solo europeu se contaminou, era muito favorável à proliferação desse pulgão, e ele começou a atacar, porque foi plantado junto nos mesmos vinhedos. Então, esses pulgões eles começaram a atacar as videiras europeias e a matar elas. A produção de vinho na Europa, na França, Itália e entre tantos outros países caiu, despencou vertiginosamente e não se sabia o que fazer. Na época houve uma quebra muito grande nesse mercado. Isso existe registro histórico, você pode pesquisar. E qual foi a solução apresentada pelos enólogos, pelos botânicos? Eles começaram a pegar a raiz da videira americana, plantar apenas a raiz com o seu caule em terra europeia e nela enxertar ramos da videira europeia. A videira americana, ela é resistente ao pulgão. O pulgão é indiferente para ela. Até ajuda ela numa espécie de simbiose a gerar alguns nutrientes ali no solo, ali na sua raiz. Já a videira europeia não tem resistência nenhuma e morre por conta da influência, da má influência, por conta da contaminação com esse pulgão. Veja que eu não estou aqui fazendo alusão, engrandecendo a América e depreciando a Europa ou qualquer coisa desse tipo. Eu estou usando aqui uma analogia que o Senhor me trouxe a respeito das verdades espirituais. A Bíblia diz que no futuro haverá novos céus e nova terra, e não apenas nova terra. Por quê? Porque o céu também foi manchado pelo pecado, pela rebelião de Satanás. Então, houve um pecado original num determinado campo, e esse pecado não satisfeito ali, ele desceu e contaminou outro lugar. Eu acho que você já está me entendendo. E qual foi a saída de Deus? Deus enviou o seu Filho celestial, o seu Filho divino, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e desceu a esse mundo. A Bíblia diz em Isaías 14, Ezequiel 28, que houve uma rebelião no céu. Em Apocalipse também diz que o dragão, quando foi expulso, trouxe 1/3 das estrelas na sua cauda. Essas estrelas, esse dragão, representam a queda do nosso inimigo, do inimigo de nossas almas, com 1/3 dos anjos. Então, ele desceu, apesar dele ter contaminado os céus, ele trouxe consigo essa contaminação para a terra. E Deus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, ele proveu para mim e para você, proveu para toda a humanidade a videira verdadeira, no qual nós estamos enxertados nele. Quando enxertados nele, somos imunes à contaminação que ocorreu na eternidade passada. Veja, o pecado na terra surgiu no Éden, em Adão e Eva, mas o pecado é muito mais velho do que isso. O pecado original, ele surgiu nos céus. Por isso, houve uma rebelião. Leia Isaías 14, leia Ezequiel 28 com cuidado, com um coração temente a Deus, tentando entender sobre essa perspectiva o que Deus está revelando ali a respeito da eternidade passada. Deus nos ofereceu uma videira que, embora seja atacada por uma doença, por um pecado, pela contaminação, ela é imune ao pecado. Ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele nós não podemos fazer nada. Sem ele nós não podemos dar fruto.
Sem ele nós não podemos produzir uva, e uva produz vinho, e vinho é um símbolo de alegria, e a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, quando eu e você nos desprendemos, nos desarraigamos dessa terra, desenraizamos desse mundo e permitimos que o Senhor nos enxerte na videira verdadeira dele, que é resistente ao pecado, nós não podemos, nós não conseguimos. A nossa melhor performance, boa vontade, esforço é insuficiente para salvar a nós mesmos. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos. É somente através de Jesus Cristo, a videira verdadeira. E quando nós estamos nele, bebendo da seiva dele, daquilo que ele nutre, daquilo que ele suga do reino de Deus e traz para nós e nos nutre, nós podemos viver e produzir fruto. E o nosso fruto permanece. E ele produz a 30, 60, a 100 por um. Amém? Que assim seja na sua vida. Que você possa cortar todos os baraços, todas as ramificações de raízes na sua vida que ainda insistem em estar plantadas nessa terra e possa se enxertar totalmente no Senhor e beber dele e viver dele, porque esse é o desejo dele para mim e para a tua vida, amém? Se essa palavra falou contigo de alguma maneira, mexeu contigo, te tocou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você ama, não esqueça de curtir, para que essa palavra tenha um alcance maior e mais pessoas possam ser tocadas pela palavra de Deus, amém? Que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele, até a vinda dele, amém? A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas, nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém?